Irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, estudando a sua palavra. Muito importante que nós tenhamos esse conceito em nossas mentes, que nós adoramos a Deus quando cantamos e continuamos adorando a Deus quando estudamos a sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 9. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos no Sermão do Monte. E agora nós vamos chegar ao verso de número 9. Mas vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 12, para nós nos inteirarmos do contexto. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Eu convido aqueles que podem a se colocarem em pé, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós já estudamos todos esses versos até aqui. Hoje o verso 9 será o verso da nossa atenção, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar a Deus pedindo a sua direção para o nosso tempo de estudo. Nosso Pai, nós agradecemos por tudo que já fizemos até aqui e agora pedimos ao Senhor, ó Deus, que o seu Santo Espírito possa agir no nosso meio, que ele venha trabalhar em nossos corações, aplicando a sua palavra com um poder que somente o seu Espírito tem para fazê-lo. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento somente, que eu sei que sou aqui. Falho, muitas vezes não capacitado o suficiente, mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que me use para comunicar as verdades do Senhor com autoridade, simplicidade e verdade. E que essa verdade de Ti possa transformar os corações de cada um aqui nessa noite. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar. A grande verdade, sempre começo minhas mensagens colocando, não sempre, mas muitas vezes, colocando uma sentença que resume basicamente o ensino do sermão daquela noite. E a frase ou texto, a sentença que define, que resume tudo que nós vamos falar nessa noite é a seguinte: ser um pacificador é uma característica marcante dos filhos de Deus. Uma pessoa que não busca a paz e está sempre envolvida em conflitos, não está seguindo a Cristo. Ok? Vamos ler todos em uma só voz para que essa verdade fique bem estabelecida nas nossas mentes? Ser um pacificador é uma característica marcante dos filhos de Deus. Uma pessoa que não busca a paz e está sempre envolvida em conflitos, não está seguindo a Cristo. Irmãos, a busca pela paz é um anseio da humanidade. Desde os primórdios da história até os dias atuais, a paz tem sido um ideal que inspira governantes, filósofos, religiosos e também ativistas como pessoas comuns. No entanto, apesar dos esforços declarados e bem-intencionados de muitos indivíduos em busca da paz nos tempos modernos, é difícil negar que o mundo atual está longe de ser um lugar pacífico. Ao contrário, parece que nós estamos cercados por conflitos. Parece que desavenças, lutas e guerras estão cada vez mais
presentes em várias esferas da sociedade e em vários círculos das nossas vidas. A ideia de paz é um conceito profundamente enraizado nas Escrituras. Você sabia disso? Desde as primeiras páginas da palavra de Deus até as suas últimas palavras no livro de Apocalipse, a paz, ela tem sido um tema central. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas, a característica que imperava aquele reino era que era um reino dominado pela paz. Então, no início da jornada da humanidade, tudo foi criado por Deus em que contexto? Num contexto onde a paz dominava. Porém, um pouco depois, nós percebemos que essa paz, ela foi interrompida com a entrada do pecado. No entanto, irmãos, a mensagem da Bíblia não é uma mensagem de desespero. Não é uma mensagem de desesperança, mas sim de esperança. A palavra de Deus nos define Deus como o Deus da paz. Enfatiza que o autor da verdadeira paz é o Deus verdadeiro. E também nos mostra que ter paz é muito mais profundo e vai muito além de simplesmente a mera ausência de conflitos. Você sabia que há mais de 400 referências diretas à paz na Escritura? A Bíblia faz mais de 400 referências ao conceito de paz. Nós percebemos isso lá no Jardim do Éden, e nós percebemos também que essa paz se desenrola na narrativa bíblica e culmina na promessa de que um dia a paz será novamente estabelecida. Então, o arco da história da humanidade é emoldurado debaixo desse tema da paz. A sétima bem-aventurança, que é essa que nós vamos estudar hoje, ela chama os crentes a serem pacificadores, a serem instrumentos usados por Deus para restaurar a paz que foi perdida quando o ser humano caiu em pecado lá em Gênesis capítulo 3, no jardim. A paz de Cristo, mencionada nessa bem-aventurança e na Bíblia, não se assemelha à paz mundial que muitas vezes é ansiada pelas pessoas. É uma paz dada por Deus para alguém que enfrenta problemas. Mas que essa pessoa, ela busca resolver esses problemas, busca resolver esses conflitos que separa, que afasta. Essa paz que é frequentemente apresentada nas Escrituras, não é uma paz que está livre de desafios, mas é uma paz que traz verdadeira cura. Não é uma paz que pode ser trazida por líderes mundiais. Não é uma paz que pode ser trazida por governantes. É uma paz que somente pode ser estabelecida por Deus. E os seus filhos, que somos nós, são chamados, aqui no texto que nós temos diante dos nossos olhos nessa noite, a exemplificar essa paz de Deus na terra. Então, para nós entendermos a essência dessa paz, nós vamos considerar nesse texto 4 aspectos fundamentais. Nós vamos começar, em primeiro lugar, entendendo o significado da paz. Eu quero explicar para vocês o significado da paz. O que Deus tem, Jesus tem em mente quando ele fala aqui a respeito dessa paz. E a paz que Jesus nos fala aqui vai além de apenas evitar brigas e desentendimentos. Ela está ligada à justiça. É uma paz que é resultado da retidão. Na verdade, irmãos, nós não somos chamados aqui a tolerar o pecado em nome da paz. Não é isso. Muitas pessoas equivocadamente podem entender dessa forma. Mas a paz que não está ligada à justiça e à retidão não leva à paz que Deus está propondo aqui.
Sem justiça, sem retidão, a paz é apenas uma trégua temporária, é apenas um cessar-fogo temporário, enquanto os exércitos se preparam para recalibrar as armas, montar as munições, estabelecer os exércitos para, na sequência, a guerra ser iniciada novamente. A verdadeira paz não apenas acaba com os conflitos, mas traz harmonia e bem-estar genuíno. Existe uma expressão hebraica que diz assim, shalom. Não sei se vocês já ouviram. Essa expressão declara o desejo de um indivíduo, que um indivíduo tem para o outro, de que a paz de Deus seja presente em todos os aspectos da vida dessa pessoa. E essa paz, ela envolve também a justiça e a bondade de Deus. O máximo, entendam, irmãos, que o ser humano pode oferecer não é a paz. Um ser humano, no máximo, o que ele pode oferecer para um outro indivíduo é uma trégua, é um cessar-fogo, a menos que as raízes dos conflitos sejam tratadas. Você precisa tratar o problema nas suas raízes, porque senão ele ressurge. Eu não sei se o pastor Rudy lembra, mas na época de seminário a gente tinha a responsabilidade, às vezes, de tratar a grama do seminário, né? E uma das tarefas mais ingratas que tinha não era nem cortar a grama, mas tirar a praga da grama. E quando você vai tirar a praga da grama, você tinha uma chavinha de fenda lá, mequetrefe, né? Era o instrumento adequado, mas a gente tinha que ficar praticamente deitado na grama ali, sentado, ajoelhado, e tinha que ficar enfiando aquelas chaves lá para tirar a raiz da praga. Porque se nós simplesmente cortássemos aquilo por cima, o que aconteceria em pouco tempo? A praga voltava. Irmãos, buscar a paz sem tratar a raiz do problema não resolve. O problema sempre volta, e volta pior. A paz de Deus não é apenas um encerrar da guerra, mas é a resolução dos conflitos de uma vez por todas. É uma resolução que leva à união dos corações, que leva à harmonia. Perceba que Tiago, ele destaca que a verdadeira sabedoria, ela vem da pureza. E sabe o que essa pureza conduz? A paz. Olha o que ele diz em Tiago capítulo 3, verso 17. Vai ser colocado aqui na tela. Tiago 3,17 diz assim. Tiago 3,17. Ele fala, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, e depois o quê? Perceba, a paz de Deus não pode ser alcançada sem o quê? Pureza. O caminho para a paz passa antes pela pureza. A verdadeira paz vem da retidão e da pureza. E não simplesmente através da fuga dos problemas. A paz que ignora a santidade não é paz verdadeira. Não leva à pureza e não traz paz com Deus. O escritor de Hebreus, ele associa a paz à santidade também. E ele mostra que a verdadeira paz, ela é sempre acompanhada da santidade. Ok? Paz e santidade caminham lado a lado. E se uma não estiver acompanhada da outra, você não vai ter paz. Muitas famílias erram e pecam por causa disso. Abrem mão da santidade de Deus em nome de paz com seus filhos, cônjuges ou familiares e amigos. Nunca você vai alcançar o status da paz enquanto você estiver agindo dessa forma. Olha o que o autor de Hebreus diz. Hebreus 12, 14 diz assim: procurem viver em quê? Em paz com todos. Mas ele complementa dizendo o quê? E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, seguindo o pensamento aqui das Escrituras, onde há paz verdadeira, haverá santidade e justiça. Tentar trazer a paz em detrimento da santidade é impossível. E acaba tanto com a paz, quanto com a santidade, quanto com a justiça.
Pensa no que Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 10. Reflita comigo rapidinho. Mateus capítulo 10, versículo 34. Olha o que Jesus diz. Ele fala, Mateus 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas... Espera aí, pastor. A gente acabou de ler aqui que são bem-aventurados quem? Os pacificadores. Aí o senhor pega um versículo aqui que diz que Jesus não veio trazer paz. É o mesmo Jesus que está pregando o Sermão do Monte? Será que ele está se contradizendo aqui? Olha, ou há uma contradição ou nós não estamos entendendo o que ele está dizendo. O que você acha que é a resposta correta? Nós não entendemos muitas vezes o que ele está dizendo aqui. As palavras de Jesus aqui, apesar de parecerem contrárias a essa bem-aventurança que nós estamos estudando, elas não estão contrárias a ela. Jesus está dizendo aqui que a paz de Deus não é superficial e que ela exige confronto com a espada, com a verdade, com a retidão. Trazer a verdade e os padrões justos de Deus a este mundo causa o quê? Conflitos. Você acha que a humanidade caída quer ouvir a respeito do pecado? Você acha que a humanidade caída quer ser confrontada com a verdade de Deus? O mundo que nós vivemos ama a mentira, ama a iniquidade. No entanto, a única maneira de trazer a paz é confrontando a iniquidade, é confrontando a mentira. E com que instrumento Jesus veio fazer essa confrontação? Com a espada. Ele não veio para acariciar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem recebidas. O foco de Jesus nunca foi esse. Ele sempre veio para dividir com a espada. Ele quer a paz estabelecida, mas somente a paz que é resultado da santidade, da pureza. Trazer a verdade e os padrões justos de Deus pode causar conflito. Por isso que ele traz a espada. A transformação da injustiça em justiça é um processo difícil, mas é um processo necessário para o estabelecimento da paz. A verdade pode causar desconforto, mas ela é essencial para que a paz seja estabelecida. Assim como o bisturi de um cirurgião. Se há algo dentro do corpo que precisa ser tirado, o que um cirurgião precisa usar? E o que um bisturi faz? Corta. Causa o quê? Dor, sofrimento, sangra. Mas aquele corte é essencial para que se tenha acesso à raiz do problema, para que aquele problema seja tratado e seja retirado. E só assim o problema será solucionado. A palavra de Deus, ela traz luz aos problemas. Ela corta. A palavra de Deus, ela é como essa espada de dois gumes, que faz o quê? Ela penetra o coração, ela separa juntas e medulas, ela separa alma e espírito, ou seja, ela divide o indivisível. É a palavra de Deus que faz isso. E quando a palavra de Deus cumpre esse papel, cumpre essa tarefa, ela traz a verdadeira paz. Você sabe qual é o principal obstáculo para o estabelecimento da paz? Você sabe qual é o que o bisturi da palavra de Deus precisa tirar para que a paz seja estabelecida? Pecado. É o pecado que afasta as pessoas de Deus. É o pecado que afasta as pessoas umas das outras. É o pecado que traz a discórdia, é o pecado que traz a hostilidade. Quando há falta de harmonia com Deus, também haverá falta de harmonia com as pessoas. Porque o pecado faz isso. O pecado te afasta primeiro de Deus e depois te afasta
das pessoas ao seu redor. Porque o pecado é o principal obstáculo para a paz. Ele afasta, ele cria a discórdia, a hostilidade. Quando há falta de harmonia com Deus, também há falta de harmonia entre as pessoas. E o mundo, ele está cheio de lutas. O nosso mundo atual, ele é repleto de guerras. Qual você acha que é a razão para tudo isso? Porque o pecado domina a nossa sociedade. A paz não pode prevalecer no mundo, porque o adversário da paz exerce poder sobre ele. Nós falamos hoje na classe de escola dominical, o mundo jaz no maligno. O profeta Jeremias, ele nos alerta sobre a corrupção do coração humano. Quando ele disse em Jeremias 17:9, ele disse assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? A verdadeira paz não pode existir onde o mal domina. Corações cheios de maldade não podem gerar uma sociedade pacífica. Então, é uma utopia o desejo da nossa sociedade querer estabelecer a paz mundial, enquanto ela não combater o pecado e buscar a santidade. É somente assim que uma família será feliz e pacífica. É somente assim que uma igreja será pacífica. É somente assim que uma sociedade será pacífica. Quando o pecado for confrontado e tratado. Isaías, capítulo 48, versículo 22, lá Deus diz assim: mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Falar sobre paz, sem considerar o arrependimento do pecado, é inútil. É inútil. Em Jeremias também, o profeta, no capítulo 8, versículo 11 e 12, Jeremias 8, 11 e 12, o profeta Jeremias vai censurar os líderes religiosos de Israel, dizendo o seguinte: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Qual que é a sentença de maldição que Deus está fazendo aqui para os líderes religiosos de Israel? Eles declaravam paz, paz. Eles pronunciavam a paz com seus lábios. Mas, de fato, isso não tinha valor algum para eles. Por quê? Porque eles viviam em práticas abomináveis. Eles viviam no pecado. E quando você vive onde o pecado reina, a paz não irá reinar. Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23 diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Então, qual é a fonte de toda a maldade e que atrapalha o estabelecimento da paz? O coração humano. Ele continua dizendo no verso 22, o que mais vem desse coração? Ele fala, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Diante do cenário que nós lemos aqui nesses versos de Marcos capítulo 7, você acha que é possível os seres humanos estabelecerem a paz por eles mesmos? Olha o que procede do coração deles. É possível o ser humano ter paz com ele mesmo? Sim ou não? É impossível. É possível, diante do que nós lemos nesses versos, o ser humano ter paz com Deus? É impossível. É possível o ser humano
ter paz com o seu semelhante, diante de todas essas coisas que provêm do seu coração caído e pecador? É impossível. Não importa as circunstâncias, o conflito sempre tem suas raízes no pecado. Simplesmente afastar as partes conflitantes pode até ser uma declaração de trégua temporária. Mas se o pecado não for tratado, a paz nunca será estabelecida. A verdadeira paz não pode acontecer ignorando o pecado. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Sabe por quê? Porque o pecado é a origem de todos os problemas. É o pecado que traz a separação entre Deus, entre as pessoas e dentro do próprio ser humano. A verdadeira paz não acontece onde o pecado reina. Para que a paz seja estabelecida, há necessidade da purificação. É essencial que o indivíduo encare o seu pecado antes de entender o propósito de um Salvador. Reconhecer as suas falsas concepções é um passo importante antes de abraçar a verdade. Enquanto uma pessoa não admitir essa realidade, de que o pecado tem dominado a sua vida, ela é incapaz de ter paz em todos os sentidos da sua vida. Os crentes não podem evitar a verdade, nem evitar confrontar os outros com a verdade em busca da paz. Porque uma má compreensão desse verso pode fazer com que as pessoas entendam dessa forma. Fala, pastor, bem-aventurados os pacificadores. Então vamos parar, não vamos mais tratar pecado na igreja, não tem mais disciplina, não tem mais nada acontecendo. Simplesmente vamos amar as pessoas e sejamos pacificadores. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é que o pecado precisa ser tratado justamente para você poder estabelecer a paz. Pacificadores tratam e confrontam o pecado. Quando alguém comete um pecado contra a verdade de Deus, isso afeta os relacionamentos. Então é necessário que haja correção desse erro, para que a paz seja restaurada. Jesus agia assim com as pessoas, sabia? Jesus sempre confrontou pessoas que estavam erradas em sua maneira de pensar ou sua maneira de viver. Ele fez isso com amor, mas com amor ele tratou a mulher samaritana. Ele conversou com ela com amor, com receptividade, mas ele confrontou o estilo ímpio de vida dela. Você lembra lá em João capítulo 4, versículo 18, ele disse assim, porque você já teve 5 maridos, mas o que agora mora com você não é seu marido. Ele confrontou essa mulher com relação aos seus relacionamentos passados. Pô, a maneira que você vive não é adequada. Ele queria trazer essa mulher num relacionamento de paz com ele? Sim, mas ele sabia que ele precisava tratar o quê? Pecados na área daquela mulher, na vida daquela mulher. Também, quando ele se encontrou com a mulher samaritana, ele tratou de corrigir concepções equivocadas sobre teologia na vida dela. Você lembra que ela pergunta para ele, aonde nós devemos o quê? Adorar a Deus. Será nesse monte ou naquele monte? Jesus responde a ela no verso 21, mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ele está fazendo o que aqui? Corrigindo. Instruindo teologicamente a mulher samaritana. Ser um pacificador em nome de Deus, então, envolve confrontar o pecado e corrigir concepções teológicas equivocadas. E isso é prova de amor e mostra a necessidade que a igreja tem de estabelecer a paz, uma paz que é fruto da verdade. Quando a gente aceita algo que é contrário à verdade, à justiça de Deus, nós não estamos colaborando em nada para estabelecer a paz.
você está sendo omisso. Você não está assumindo a sua responsabilidade como cristão. E eu tenho a dizer, eu sei que é Dia dos Pais, mas homens têm muito a característica de serem omissos em nome de ter paz. Eles não se posicionam, eles não se estabelecem ao lado da verdade, simplesmente porque muitas vezes eles preferem ter uma paz, nem que seja temporária, mas não se estabelecem ao lado da verdade e corrigem o pecado e os pensamentos equivocados com relação de Deus. Aceitar algo contrário à verdade e à justiça de Deus é como aceitar uma trégua que reforça o pecado, distanciando as pessoas do reino de Deus. Quanto menos nós confrontarmos o pecado, quanto mais complacentes nós formos com ele, ao contrário do que nós pensamos, que estaremos trazendo a paz, nós estaremos fazendo o quê? Afastando cada vez mais a paz. Aqueles que, em nome do amor ou da compaixão, suavizam as palavras de Deus, descobrirão que estão afastando as pessoas dele, em vez de aproximá-las. Os verdadeiros pacificadores não permitem que a falsidade permaneça. Porque isso vai contra a verdade de Deus. Eles não defendem a injustiça. Eles estão dispostos a confrontar. Eles estão dispostos até mesmo a sofrer o dano em busca do estabelecimento da verdade e da paz. A paz genuína de Deus só pode ser alcançada seguindo o caminho que ele estabeleceu. Ser um pacificador surge naturalmente de uma vida dedicada a Deus e é um chamado para que outros abracem o evangelho da santidade. É isso que é a paz. Esse é o significado da paz. Então nós já vimos, já entendemos o significado da paz. Em segundo lugar, vamos identificar a fonte da paz. Qual é a fonte da paz? Você pode imaginar logicamente que a fonte da paz é Deus, Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza isso quando ele escreve aos crentes em Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, quando Paulo diz o seguinte: porque Deus não é um Deus de confusão, e sim o quê? De paz. Várias passagens nas Escrituras destacam essa realidade, desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos em Levítico, capítulo 26, Levíticos, capítulo 26, versículo 6, lá Deus diz assim, estabelecerei, Levítico, travou? Levítico 26, 6, eu vou falando, depois eles vão atrás ali. Estabelecerei paz na terra. O salmista também diz, no Salmo 29, 11, ele diz, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. O profeta Isaías também diz no capítulo 9, no versículo 6, Isaías 9, 6, falando a respeito de Jesus Cristo, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A paz só pode ter como origem quem, então? Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 15, versículo 33, Paulo disse, e o Deus da paz esteja com todos vocês. Em Efésios, ele afirmou a respeito de Cristo o seguinte, porque ele é a nossa paz. Paulo também terminou a sua carta aos crentes em Tessalônica dizendo o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, que o Senhor da paz, ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. Desde que o homem e a mulher caíram em pecado lá no Jardim do Éden, eles perderam a paz.
Agora, você sabe aonde somente o único lugar que a paz pode ser encontrada novamente? Em Deus. Tristemente, as pessoas têm buscado a paz em lugares que nunca poderão encontrá-la. As pessoas buscam na riqueza, nos relacionamentos, na autorrealização, na profissão, na família, mas não vão aonde? Na fonte. O Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para estabelecer a paz. E sabe como ele estabeleceu essa paz? Através de um instrumento que não parece ser pacífico. Através da cruz do Calvário, ele foi oferecido como sacrifício para possibilitar agora a paz entre Deus e os homens. Colossenses capítulo 1, versículo 20, ressalta que Cristo fez a paz conosco através do seu sacrifício. Colossenses 1, 20, ele diz, porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito o quê? A paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então o Espírito Santo, que também é descrito nas Escrituras, ele é usado como um agente para produzir a paz na vida dos crentes. Sabe como nós sabemos disso? Quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo está descrevendo o fruto do Espírito, você lembra? O que é um fruto? É um resultado. E qual é o resultado daqueles que são vivificados e que o Espírito Santo habita na vida deles? Paulo fala claramente para nós, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, e qual é a terceira característica desse fruto? Paz. Deus deseja paz na terra. Mas o pecado e os conflitos são resultados da separação do pecado que o pecado faz entre o homem e Deus. Mesmo quando nós enfrentamos aflições, mesmo quando nós passamos nessa vida por dificuldades e sofrimentos, Jesus ainda nos assegura a sua paz. Porque a paz que ele nos oferece não é a ausência de dificuldades. Porque ele disse em João capítulo 16, versículo 33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Os crentes, eles desfrutam da paz, mesmo em meio às guerras que esse mundo tem a nos oferecer e nos cerca. Sendo assim, irmãos, só poderemos ser pacificadores se recorrermos e reconhecermos Deus como a fonte da paz. Ele é a fonte. Uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não crê em Cristo, uma pessoa que não é templo, não é habitada pelo Espírito Santo, ela nunca poderá ser uma pacificadora. Nunca. Por quê? Porque ela não pode estabelecer algo que ela não experimentou. Ela pode até talvez negociar um cessar-fogo, uma solução paliativa e temporária para dificuldades e conflitos. Mas a paz verdadeira, ela nunca poderá estabelecer. Ela nunca poderá trazer paz ao coração humano. Por isso que um conselheiro ou um psicólogo que não seja cristão, ele jamais poderá tratar adequadamente uma pessoa que está sem paz. Porque ele não conhece a paz. Um psicólogo precisa conhecer a fonte da paz para poder oferecer a paz para os outros. Por isso que tentar unir uma família sem Deus é uma tarefa impossível. Por isso que tentar unir uma nação, pacificar uma nação sem Deus é impossível. Por quê? Porque Ele é a fonte da paz.
A paz externa só pode ser experimentada por aqueles que desfrutam de paz interna com Deus. As pessoas que não estão em paz com Deus estão constantemente em guerra com Deus, com as pessoas e com todos que os cercam. A paz externa só pode ser experimentada por aqueles que experimentaram a paz interna. E uma vez que você tem paz com Deus, o mundo ao seu redor pode continuar em guerra, mas você vai estar em paz. Isso não é maravilhoso, irmãos? Nós cristãos habitamos com o Senhor, e aonde o Senhor está, ali há paz. Não precisamos temer. Então nós já entendemos o significado da paz. Também já identificamos a fonte da paz. Em terceiro lugar, vamos observar a prática da paz. A prática da paz. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. No final do versículo, Paulo nos diz que Deus chamou vocês, olha lá o final do versículo, Deus chamou vocês para viverem como? Em paz. Ele também disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, o que Paulo diz para a igreja, para os crentes ali em Corinto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação, o ministério da pacificação. Então, aqueles a quem Deus chamou para a paz, também devem praticar a paz e também devem estabelecer a paz entre todos que o cercam. E eu quero estabelecer para vocês aqui pelo menos algumas características que definem um pacificador. E aqui é a parte prática da mensagem. Então, se você estava dormindo, agora é hora de acordar. Eu quero que você olhe aqui para o que nós vamos falar e que você se defina se você é ou não é um pacificador. Em primeiro lugar, um pacificador é alguém que está em paz com Deus. Primeira coisa, um pacificador, esse que ele está colocando aqui como bem-aventurado, ele é um filho de Deus. Então, primeira coisa, ele precisa ter paz com Deus. Ser um pacificador, então, significa estar em paz com Deus. O que acontece quando nós cremos no Evangelho da paz. Paulo diz em Efésios 6,15, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho está centrado na paz. A mensagem essencial do Evangelho é que Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele estava estabelecendo que o nosso relacionamento com Deus fosse um relacionamento agora de paz. E o Evangelho traz ou encerra a batalha do ser humano contra Deus. Antes da salvação, o ser humano está guerreando contra o Senhor. Então, ser um pacificador começa estabelecendo primeiramente paz com Deus. E uma vez que o pecado corrompe essa paz, o crente pacificador passa a ser um crente que luta e busca cada dia mais a santidade. Alguém que está cada dia mais se esforçando para purificar a sua vida através do Espírito Santo. Porque ele sabe que o pecado quebra esse relacionamento de paz que o ser humano tem com Deus. E uma vez que o pecado quebra esse relacionamento, a paz é quebrada. Se existe um afastamento no seu relacionamento com Deus devido ao pecado, você não pode cumprir o papel de um pacificador. A base para ser um pacificador é estar em paz com Deus. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, um pacificador leva outros a fazer as pazes com Deus. Então, não somente você se contenta em ter paz com Deus. Um pacificador, esse bem-aventurado que Jesus descreve aqui, é uma pessoa que leva outras pessoas a também terem paz com Deus. Então, ser um pacificador significa ajudar outros a encontrar paz com Deus. Você
sabia que é isso que o evangelismo faz? É isso que é evangelizar. É levar outras pessoas a desfrutarem de paz com Deus. Alguém escreveu que um pacificador é um mendigo que foi alimentado. E agora ele convoca outros mendigos para encontrar comida também. É isso que é ser um pacificador. Uma vez que nós fomos levados a Deus, e nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento pacífico, agora nós temos que trazer outras pessoas para também terem a pacificação no seu relacionamento com Deus. Atos, capítulo 10, versículo 36, diz que a igreja primitiva era caracterizada por anunciar o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Quando alguém se aproxima de Jesus, ele faz a paz com Deus e também com outros crentes. E ele se torna agora um filho de Deus e um irmão daqueles que também creem em Jesus. Então o evangelismo é essencial para o ato de pacificação ser estabelecido. É a transmissão do evangelho que estabelece a paz. E isso inclui a reconciliação do pecador com o Senhor. Não é à toa que Romanos, capítulo 10, versículo 15, diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou em algumas versões, boas novas. Quais são essas boas novas que essas pessoas anunciam? O Evangelho. O Evangelho da paz. Essa é a segunda característica de um pacificador. Em terceiro lugar, um pacificador não é somente alguém que encontrou paz com Deus. Não é somente alguém que leva outras pessoas a terem paz com Deus. Em terceiro lugar, um pacificador é alguém que ajuda as pessoas ao seu redor a terem paz umas com as outras. Presta atenção? Vou repetir. Um pacificador é alguém que ajuda as pessoas a terem paz umas com as outras. Perceba como a expansão do relacionamento? Primeiro a paz acontece dentro de mim, eu levo as pessoas ao meu redor a terem paz com Deus, e depois eu tenho e incentivo e sou um conector para levar as pessoas a terem paz umas com as outras. Ser um pacificador, então, é se empenhar para unir as pessoas e não para dividir as pessoas. Nem sempre essa é uma tarefa fácil. Mas um pacificador, ele deve se empenhar nisso. Eles são construtores de pontes e não de muros. Eles estão ali como canais para alcançar e unir as pessoas e não para separá-las. Isso é bastante claro na Bíblia. Eu vou compartilhar com vocês um exemplo, uma passagem bem rapidamente. Mas Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22 diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar, em algumas versões aqui, aparece a palavra raca. Já viu? Você fica perguntando, o que é essa palavra? Eu não vou chamar ninguém de raca porque é feio, né? Mas é o equivalente no original de chamar alguém de um cabeça de vento. É um insulto. Por isso que ele coloca aqui, se alguém insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo, já chamou alguém? Aqui essa ofensa é uma ofensa mais grave. Seria o equivalente a chamar uma pessoa de incrédula. Você está ofendendo, dizendo assim, você é um filho de Satanás, você não é salvo. Você é um incrédulo, você é um perdido. Ele diz que quando você faz isso para um irmão, você estará sujeito ao fogo do inferno. Agora observe o que ele continua dizendo no versículo 23. Ele diz assim, 23 e 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar,
Ele continua dizendo, você teve dificuldades com uma pessoa, com um irmão em Cristo, e você está indo trazer a sua oferta ao altar. Em outras palavras, você está indo para o culto, para adorar a Deus. E se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Presta atenção, não é você que tem algo contra o seu irmão. Você se lembra que o seu irmão tem algo contra você. E lá, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, ele diz no verso 24, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro fazer o quê? Reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é muito importante. Deus não quer que você venha à igreja para adorá-lo se você tem problemas com outros irmãos, com outras pessoas. Eu vou repetir. Deus não quer que você venha para a igreja para adorá-lo se você tem problemas com outras pessoas, com seus irmãos. Aí você diz, pastor, então eu não vou vir para a igreja nunca mais. Aí você diz, pastor, então eu vou mudar de igreja. Se você for um incrédulo, é exatamente isso que você vai fazer. Ou você vai parar de vir, ou você vai mudar de igreja. Agora, se você for um salvo, se você for um pacificador, você vai seguir as Escrituras. Você fará o que ele disse no versículo 24. Olha lá. Deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então faça o quê? Volte e faça a sua oferta. O que ele está dizendo? Reconcilie-se, acerte a situação, seja um pacificador e volte, continue adorando, continue servindo. Simplesmente sair, virar as costas, ignorar e agir como se nada tivesse acontecendo, só vai piorar a situação. Se você for um cristão, Deus vai lidar com você. Se você não for um cristão, nada vai acontecer nessa terra. Agora, ainda no capítulo 5 de Mateus, versículo 43 até 45, Jesus continua dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo? Esse era o ensinamento da lei. Era isso que muitas vezes eles ensinavam quando interpretavam as Escrituras. Ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. No versículo 44, Jesus traz uma interpretação muito mais profunda e abrangente. Ele fala, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que o perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. É assim que nós demonstramos que somos salvos. Quando nós amamos aqueles que não nos amam. Quando nós abençoamos aqueles que nos perseguem. Ou seja, você prova que é um filho de Deus quando você é um pacificador. Um pacificador a ponto de amar os seus inimigos. Outra passagem importante é Mateus capítulo 18, onde Jesus orienta a tratar um irmão que pecou. A abordagem é apresentada, vá, tenta resolver o conflito, se der certo, se resolver o conflito, ganhaste o teu irmão. Se não, leve testemunha, se não, leve à igreja, se necessário. A mensagem aqui é que a paz não é evitar conflitos, mas é tratar o pecado para que verdadeiramente a paz e a reconciliação sejam estabelecidos. Isso se aplica em todas as esferas dos relacionamentos, irmãos. Isso se aplica também nos relacionamentos familiares e conjugais. Em 1 Pedro, capítulo 3, 7, a Bíblia instrui os maridos a viverem com as suas esposas com discernimento, para que as suas orações não sejam interrompidas. Isso destaca a importância de manter a paz nos seus relacionamentos familiares, para que o seu relacionamento com Deus também seja pacífico. Ser um pacificador não é apenas fazer acordos superficiais, mas estabelecer pontes reais e duradouras. E construção de pontes é trabalhoso. E envolve esforço dos dois lados. Não adianta só um lado querer construir. Por isso que a palavra de Deus nos diz que no que depender de vós, tende o quê? Paz com todos.
Porque existem cenários, contextos, que a paz não depende somente de você. Mas você faz a sua parte. Você faz aquilo que está ao seu alcance. Porque construir pontes é o nosso chamado. Construir uma ponte. É um trabalho pequeno, é um trabalho que muitas vezes demora para ser visto, mas que é um trabalho duradouro. Então, irmãos, nós já entendemos o significado da paz, já identificamos a fonte da paz, também já observamos a prática da paz e, por último, nós vamos ver o resultado da paz. É bem rápido. Verso 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Qual é o resultado maravilhoso de ser um pacificador? É a promessa de sermos considerados filhos de Deus. Você já parou para pensar no quão maravilhoso é essa declaração? Ser considerado um filho de Deus. Isso é a coisa mais preciosa que nós podemos desfrutar. Ser chamado filho de Deus é um privilégio incomparável. E os pacificadores têm essa promessa aqui, de serem chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é uma característica marcante dos filhos de Deus. Uma pessoa que não busca a paz e está sempre envolvida em conflitos, não está seguindo a Cristo. A verdadeira prova de que nós somos filhos de Deus está associada à humildade, ao arrependimento, à gentileza, à justiça, à misericórdia e à pureza de coração. Sabe qual é o grande benefício de sermos chamados filhos de Deus, sermos reconhecidos como filhos de Deus? É que Deus ama os seus filhos com um amor imensurável. Ele nos diz que Ele ama os seus filhos como a menina dos seus olhos. É como se você... a sua córnea. Você sabia que a córnea é uma das partes do seu corpo mais essenciais e mais vulneráveis? Não é à toa que qualquer coisa que aconteça, você imediatamente tenta proteger o quê? Seus olhos. É isso que Deus faz, é assim que Deus trata aqueles que são seus filhos. Os filhos de Deus, os salvos, são como a menina dos olhos de Deus, a parte mais sensível e mais valiosa. Então, atacar os filhos de Deus é ferir o próprio Deus. Você se lembra quando Paulo perseguia a igreja? Você se lembra quando ele estava buscando destruir e levar os cristãos ao sofrimento? Quando Cristo aparece a ele numa visão, ele diz o que para Paulo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque perseguir os cristãos, os filhos de Deus, é o mesmo que perseguir a Deus. Embora os pacificadores possam enfrentar perseguições nesse mundo, eles podem desfrutar da paz de Deus. Que Deus os protege e os ama como a menina dos seus olhos. A paz verdadeira vem de Deus e não pode ser tirada do mundo. Como filhos de Deus, nós podemos ter essa paz, mesmo em meio às dificuldades na vida. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é caracterizado pela pacificação? Você tem buscado ser uma ponte ao invés de ser muro? Você tem buscado a conexão e estabelecimento do amor cristão entre os irmãos da sua igreja local? Ou você tem se afastado? Ou você tem se isolado? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo desafio do Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, que possamos ser instrumentos de pacificação. Ó Deus, que possamos sondar os nossos corações nessa noite, para saber se verdadeiramente somos salvos. Porque se somos salvos, nós estaremos lutando para estabelecer a paz que o Senhor tanto anseia entre o seu povo. Mas se não formos, nós estaremos sendo instrumentos de divisão. Nós não estaremos buscando a unidade, mas estaremos buscando a separação. E a sua palavra diz que um reino dividido não subsiste, então não tenho dúvida que Satanás quer estabelecer o caos no meio do teu povo.
Mas eu rogo ao Senhor, ó Deus, que cada um presente aqui nessa noite possa sondar o seu coração para saber se são pacificadores ou não. Porque isso determinará a eternidade da alma de cada um aqui. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa sondar os nossos corações e nos levar, aqueles que precisam, a terem primeiramente paz com o Senhor. E em resultado disso, levarem outros a também terem paz com o Senhor. E que isso, sem dúvida, resultará em paz entre as pessoas que nos cercam. Porque é em nome de Jesus que nós oramos.